Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de novembro de 2024, 21h05. A gente vai dar continuidade aqui à nossa aula sobre educação integral, Política São Paulo Educadora, né? Que é um documento importantíssimo da rede, é um documento aí que é um dos pilares da rede, que fala sobre educação integral, princípios de que a educação integral ela se pauta pelos princípios de equidade, né? Vocês viram ontem, sustentabilidade, contemporaneidade, né? Então, a gente vai seguir hoje, vamos em cima do que aquilo que nós já conhecemos, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho juntas aqui, em cima daquilo que nós já conhecemos. E daquilo que a gente estudou ontem sobre o documento, porque assim, na realidade, o que a gente viu nesse documento, o que a palavra-chave que apareceu nova foi sustentabilidade, que a gente também já tinha visto nos ODS, né? Contemporaneidade, né? Assim, que não aparece tanto nos outros documentos, mas apareceu aqui. Equidade já é nossa, né, nossa amiga íntima, equidade, educação inclusiva, educação integral, que é o que nós estamos discutindo hoje, né? Edna, a gente está discutindo aqui, só estou recapitulando alguns conceitos e recapitulando aqui alguns conceitos e algumas palavras-chave que nós já aprendemos até agora. Então, na realidade, o que mais está aparecendo de novo aqui é essa questão da sustentabilidade, que aparece mais forte, e a questão da contemporaneidade. O que a gente já leu em outros momentos já contempla, né? A gente já viu várias vezes. Como eu disse para vocês, é importante a gente ver os documentos na íntegra, mesmo que eles sejam repetitivos, que é uma forma que a gente tem de gravar informação, né? Que a gente precisa. E quanto mais informação a gente tiver, a gente dominar, quanto mais conhecimento a gente dominar, mais fácil a prova fica, né? E aí, vamos lá começar a responder em cima daquilo que a gente já sabe, tá? Primeiro hoje a gente vai treinar a nossa discursiva, hoje a gente vai treinar respondendo questões mais curtas, né? Porque geralmente eu estou dando, né? Eu dou até o tema, peço para vocês escreverem 20 linhas, peço para vocês escreverem em 30 linhas, e aí a da Vunesp agora que teve, foi da Vunesp o último, aí tinha lá, na mesma pergunta, né, tinha lá o estudo de caso, questão A, B, C, para você responder sobre a mesma temática, né, você tinha lá o estudo de caso, e aí você tinha que analisar, de acordo com o estudo de caso, né, como a criança aprende, aí você tinha lá 6 linhas para responder, de acordo, considerando o currículo da cidade de educação infantil e analisando o estudo de caso de forma pedagógica, como as crianças aprendem, aí tinha lá 6 linhas para responder, né? Aí considerando o estudo de caso, né? Então, tudo assim. Então, eu trouxe aqui, ó, o que é educação integral, a gente vai responder em 6 linhas aqui. No caso, eu acho que aqui, se a gente digitar 3 linhas aqui, é como se fossem as 6 linhas do caderno, acredito. Porque aqui a letra é bem pequenininha, né? E aqui, ó, como o educando deve ser considerado na educação integral, né? E como ocorre 6 linhas, como ocorre a aprendizagem na educação integral, como é que a gente já discutiu isso. A primeira coisa que a gente discutiu sobre isso foi lá no currículo da cidade de educação infantil, como é que a aprendizagem ocorre lá na educação infantil. Não é diferente, né? Em alguns aspectos, a educação integral, só que eu quero tirar isso de vocês, tá? Quero tirar isso de vocês, como se fosse a prova. Se fosse o dia da prova, como você responderia isso, tá? E, por fim, qual é o objetivo final da educação integral, né? Qual que é o objetivo final dela? Formar quem? Para o quê? Né? Então, vamos lá, vamos responder primeiro, e depois disso, tá? A primeira etapa a gente vai responder coletivamente essas perguntas, né? Vamos digitar 3 linhas, que a digitação de 3 linhas é equivalente a 6 linhas do caderno.
e depois a gente volta lá para o slide 13 e dá continuidade ao conteúdo teórico, tá bom? Vamos lá, então. Juntas, vamos responder aqui a questão: o que é educação integral? Vamos lá. Então, primeiro a gente vai citar o documento, que a gente vai, olha aqui, ó. Então, responda as questões abaixo, considerando o documento Educação Integral, Política São Paulo Educadora. Então, a primeira coisa, a gente vai citar o documento. Como é que eu cito o documento? Pode abrir o microfone, pode participar. Primeira coisa, eu vou responder a pergunta. Só que eu tenho que citar, que eu estou tirando daquele documento. E aí? Como é que eu faço isso? Sem medo de errar, gente. Aqui pode errar. Depois, lá no dia da prova, não. De acordo com o Já, documento. isso, de acordo, né? Com o De acordo documento Educação Integral. com o documento, só um minutinho. Documento, educação integral. Aí completa Política de São Paulo Educadora? Isso, vamos completar aqui. Uhum. Política São Paulo Educadora, né? Uhum. Política São Isso. Paulo Educação Integral, aí tracinho. Política peraí. Política São Paulo Educadora. Tá. E aí? Eu posso pegar a própria pergunta para iniciar a resposta. Como é que eu faço? De acordo com... Pode falar. Promove. O que promove? Mas, ó, Não. promove... Então, vai dar continuidade desse ou só quer que volta na pergunta? Então, tem que ver, Né? tem O que é que educação ficar... integral? Aí, Isso. Então, de de acordo acordo com o com o documento de documento, educação integral, política São Paulo Educadora, tá faltando uma frase antes de você colocar promove. Para poder dar sentido à frase. Eu não estou respondendo a pergunta. Que pergunta? Qual que é a pergunta? aí eu repito, educação integral? A educação integral certo? Uhum. Gente, vocês veem, gente, uma resposta direta, tá? Isso é Sim. chamado resposta direta. Porque tá te fazendo a pergunta, você vai responder a pergunta, tá? Então, ó, a educação. Meninas, outras pessoas podem participar, tá bom? Estamos em 10 pessoas. A educação integral ou promove, né? E aí, promove? Promove? E agora, como fica melhor? Sim, a Débora disse que sim. Promove. Eu quero que vocês. Isso. Obrigada, Débora. Promove, eu vou tirar de vocês. O, É o dia da desenvol... prova. o É, desenvolvimento do estudante, não, né? Não é tá, estudante. vamos lá. Ó, a Das gente vai aqui. crianças? Só um minutinho. Primeiro, Salete, que você entrou agora, hoje a gente está treinando a discursiva, tá? Então, eu trouxe para vocês que entraram depois, ó. Ó, tem proposta discursiva coletiva. A gente vai, de acordo com esse documento que a gente está estudando, né, que é Educação Integral Política São Paulo Educadora, a gente vai responder agora juntas, tá? O que é educação integral, 6 linhas, como o educando deve ser considerado na educação integral, como ocorre a aprendizagem na educação integral e qual o objetivo final da educação integral, tá? Primeira coisa, a gente vai responder aqui o que é educação integral, tá bom? Só para situar o pessoal que entrou depois, tá? Então, ó, promove, aí vai colocando aqui no chat. Alguém colocou? Pode colocar de novo para voltar aqui, porque se eu for lá no chat, ele vai me atrapalhar. Coloca de novo aí. Eu vi que uma pessoa tinha falado alguma coisa. Promove desenvolvimento? Desenvolvimento, tá. O desenvolvimento integral. Que E aí? ocorre Que ocorre ao longo da vida. ao longo da vida. É o dia da prova. Esse aqui é o nosso rascunho, tá? A educação integral. Vamos lá, vamos pensar.
O que que ela deve... quando eu falo educação integral, eu penso em quê? Num sujeito fragmentado? Que tipo de sujeito? Eu tenho que levar o que em consideração? Então, ao longo da vida, tá? Só que por inteiro, certo? Mas eu preciso de um verbo para colocar esse aí, esse complemento verbal, por inteiro. Eu preciso de um verbo aí. Tereza, então, isso é um complemento, tá? Holístico, ótimo, inteiro. Holístico, perfeito. O vocabulário tá fininho. Mas aí eu preciso de um verbo para, né? Ó, de acordo com o documento, Educação Integral, Política São Paulo Educadora, Educação Integral promove o desenvolvimento integral que ocorre ao longo da vida. Da vida de quem? Da vida de quem? Dos estudantes. Mas só os estudantes? O do sei lá eu considero estudantes? Como é que eu chamo isso? Das crianças e bebês, né? Estudantes, tá? Estudantes, crianças e bebês, perfeito, tá? Beleza. Preciso de mais, tá? A Débora, você vai falar alguma coisa, Débora? Pode falar. Pro, pode trocar o desenvolvimento integral aí que eu falei por desenvolvimento pleno, para não ficar tanto integral? Você acha que é Pode, válido? pode, que aqui a gente está fazendo o rascunho da prova, certo? Pleno, muito bem. Isso mesmo, para não ficar, eu quero tirar de vocês. Tá? Então, de acordo com o documento de Educação Integral, Política São Paulo Educadora, Educação Integral promove o desenvolvimento pleno, né? Pleno, pleno dos estudantes, crianças e bebês ao longo da vida, certo? Fica melhor assim, não fica? Né, ó, o desenvolvimento pleno de quem, né? Pleno, certo? Ó, né? Aqui, ó. Aí eu vou pegar e vou levar para lá, ó, aqui, dos estudantes, crianças e bebês que ocorre ao longo da vida, certo? Mas tá faltando uma coisa. Tá faltando para mim, ó, educação integral, ela envolve vários aspectos do indivíduo. Eu queria que vocês colocassem isso, tá faltando isso. Tá faltando essa informação que é a principal. Isso, Débora. Todos os aspectos, de forma a atingir todos os aspectos do indivíduo, seja o aspecto emocional, social. Isso! Ótimo. De forma, fala aí de novo, porque se eu ir lá no chat, bagunça toda a minha tela aqui. De forma, coloca aí de novo para mim. Não, a outra menina que tinha colocado o antes do emocional. De forma a atingir todos os aspectos do indivíduo. todos os aspectos, ótimo, do indivíduo, né? Seja emocional, social. De forma perfeito. Todos os aspectos do indivíduo. Aí a gente coloca lá no final, de forma indissociável, tá? Né? Aí, com caráter indissociável, a gente coloca lá no final, tá? Então, o indivíduo, seja emocional. Aí, vamos lá. Social, o que mais? Físico. Tem outra palavrinha também, bem bacana. Intelectual. Cognitivo. Isso. Intelectual. Que é cognitivo e intelectual, tá ali, pau a pau, né? Isso. Cultural. E cultural. Nossa, lindas. Tá? De forma, Salete, de forma... a Salete colocou aí. Aí responde a pergunta. Perfeito, Indy. Se tiver algum erro de português, por favor, me corrijam, tá? Eu estou digitando rápido, às vezes sai alguma
Algum errinho aí. Então, vamos lá. Vamos ver o nosso rascunho. Vamos ver se ficou com sentido. É o rascunho da prova. A gente está no dia da prova fazendo o rascunho da prova, tá? Então, de acordo com o documento Educação Integral, Política São Paulo Educadora, a educação integral promove o desenvolvimento pleno dos estudantes, crianças e bebês que ocorre ao longo da vida, de forma a atingir todos os aspectos do indivíduo, seja emocional, social, físico, intelectual e cultural, de forma só esse de forma que a gente tinha que, porque já tem um de forma ali, ó. A gente, sabe só essa palavra? De Ficou modo repetido, insociável? de maneira, modo ou maneira? E aí? Maneira, peraí. Esse sujeito de direito a gente vai em outro momento, Adma, tá? Ó, de forma, de maneira, né? Vamos colocar maneira indissociável. Gente, respondeu a pergunta. Ponto. Certo? Porque aí quando você, ó, não deu 4 linhas, aí quando você, se for a pessoa que tem uma letra muito grande, ela tem que fazer menor para caber a 6. Certo? Se for a pessoa que tem uma letra muito piquititita, aumenta um pouquinho para dar 6 linhas. Aí isso é como? Treinando. Treinando. Aí qual que é a sua lição de casa? Pegar essa resposta, transferir para o caderno e ver se dá 6 linhas. Se não der, você treina. Ah, minha letra está muito grande, passou, diminui. Ah, minha letra está muito pequena, aumenta o tamanho da letra. É isso, gente, é malandragem mesmo. Tá bom? Beleza, gente? Tudo tranquilo até aqui? Perfeito, lindas. Nossa, top. Nossa, vocês veem como vocês já estão com vocabulário rico? Ai, graças a Deus. Nossa, vocês já estão... Que bom. Nossa. Ó, agora a gente vai responder como o educando deve ser considerado na educação integral, tá? De que forma ele deve ser considerado, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Vou até colocar a pergunta lá para a gente poder não ficar toda hora vindo aqui olhando. Tá? Perfeito. Aí a gente já responde aqui. Vamos aqui. Como o educando deve ser considerado na educação integral, né? Claro, a gente respondeu ali, que a gente deve considerar, né, para você falar que é educação integral, você tem que considerar o emocional, o social, o físico, intelectual e cultural, né? Só que tudo isso tem uma palavrinha que a gente estudou ontem. A gente tem que considerar ele, tudo isso, né? Fora a questão, que eu não quero arrancar de vocês, eu quero tirar isso de vocês. Tem um nominho global, tudo bem, mas começa com M e termina com L. Eu quero tirar disso de vocês. Eu não quero falar, porque senão fica passivo demais. Eu quero, hoje tem que ser um estudo ativo, né? Tudo isso, então, a gente tem que considerar esse sujeito de forma integral, né? A educação integral, né? Ele traz, atinge todos esses aspectos do indivíduo, né? Mas esse indivíduo, ele está inserido, né? Num contexto. Aí eu preciso que vocês falem que contexto é esse e qual é o nome disso. E qual é o nome disso? Né? Então, ó, como o educando deve ser considerado na educação integral, né? Como é que ele deve ser considerado? Claro, a educação integral deve considerar tudo isso aí, mas eu tenho que pensar esse educando ó, nesses aspectos para ter a educação integral. Eu tenho que respeitar o que do educando? Né? Então, para eu ensinar ele, eu tenho que ter respeito pelo que dele? A multidimensionalidade? Ai, linda, era isso, a pergunta valendo R$ 1 milhão, isso mesmo, a multidimensionalidade. E que multidimensionalidade é essa? Essa multidimensionalidade é o quê? Trata-se do quê? Tá? Então, vamos lá. Vamos responder, então. E eu não quero mais o de acordo, eu quero um outro jeito, só que eu tenho que citar o documento. Eu não quero mais que você coloque de acordo com o documento, eu quero um outro jeito.
Que outro jeito eu posso começar essa frase? Segundo, perfeito, é isso que eu quero de vocês. Conforme, isso. Vamos lá, vamos pegar o segundo aqui da Débora, que falou primeiro, e... Ai, como é que você falou aqui, Salete? A gente pega para responder a terceira pergunta, tá? Aí a gente pega o seu, essa sua conforme, lá na terceira pergunta. Perfeito, perfeito, tá? Então, múltiplas formas de aprendizagem, isso. Aqui é a multidimensionalidade, né? Não, essa múltiplas formas de aprendizagem é a terceira pergunta, ô Vanessa, tá? Espera só um pouquinho. Então, vamos lá. Débora, você falou qual que é a palavrinha para iniciar o texto aqui? Você falou? Segundo. Segundo, isso mesmo. Perfeito, gente. Um documento, educação integral. Política, São Paulo, educadora, né? Aí a gente vai pegar um pedacinho da pergunta para iniciar a resposta, né? A gente vai, o educando deve ser considerado na educação integral, ó, na educação integral, o educando deve ser considerado em sua, o que, Fabiana? Multidimensionalidade? Multidimensionalidade. Ou seja, expliquem para mim o que é multidimensionalidade. Ou seja, A sua singularidade, as suas... diversidade. Isso, singularidades, diversidades. O que mais, gente? Hã? Diversidade social, A cultural, gênero. diversidade. Isso. A diversidade. Em sua... ou seja, a sua singularidade deve ser respeitada. Vamos colocar, deve ser respeitada em sua singularidade, certo? Sim. Deve ser respeitado em sua singularidades. Fala de novo, em suas singularidades. Você falou agora. Eu tinha colocado aqui assim, ó, diversidade social. Diversidade social. Cultural. Isso, social, cultural. Gênero, religião. Gênero, perfeito, gênero, religião. Muito bem, gente, isso mesmo, tá? Então, como educando deve ser considerado na educação, é isso, tá? Tem mais alguma coisa para acrescentar aqui? Vamos pensar. Acho que é isso, né? Quando fala da multidimensionalidade, está respondendo isso. Ele deve ser considerado dentro da multidimensionalidade e explicar o que é isso. Em sua singularidade, diversidade social, cultural, gênero, religião. Perfeito. Alguém está lembrando de mais alguma coisa para acrescentar? O que eu queria arrancar de vocês era isso. Mais alguma coisa aqui para acrescentar ou a gente pode ir para a terceira? Sigamos? Vamos lá, tá? Beleza. Gente, lá na escola tem uma tela, aí eu vou comprar uma tela dessa para o ano que vem, ela é gigantesca. Eu acho que ela tem umas 50 polegadas, não, 50 não, deve ter umas 32 polegadas. Né? Quero uma daquela, bem grandona assim, ó. Eu não vou me atrapalhar aqui, porque no meu computador aqui de 15 polegadas, vai ficar tão pequenininho. Vamos lá, eu vou pegar aqui a terceira questão, tá? Como ocorre a aprendizagem na educação integral? Tá? Vamos lá, tá o dia da prova. É o dia da prova, você tem que responder, certo? Então, vamos colocar aqui. Bom,
Só arrumar aqui para vocês e a gente já responde juntas. Aí. Já passo aqui para Ctrl B para salvar. Tá, e aí? Beleza, eu sei que a educação integral leva esses diversos aspectos do indivíduo, né? Seja emocional, social, físico, intelectual, cultural, de maneira indissociável. E eu sei que esses diversos aspectos devem ser, esse indivíduo, né? Quando eu falo de educação integral, eu falo desses diversos aspectos do indivíduo, ele tem que ser visto dentro dessa multidimensionalidade, tá? E e ainda sobre a educação integral, né? Eu sei que, né, para eu arrancar a informação de vocês, eu vou dar a dica. Eu sei que essa educação não pode ser fragmentada, não pode ser compartimentalizada. Como é que essa educação, como é que essa aprendizagem, ela deve ocorrer, né? Em disciplinas separadas, de forma descontextualizada, de forma contextualizada. Beleza, isso tem um nome, né? Então, vamos lá. Então, na educação integral, né, vamos responder a pergunta. Então, primeiro, simultânea, certo? Tá, vamos lá. Eu quero usar aquela palavrinha da Salete, que ela usou, Salete, que foi bem legal também, para eu iniciar a frase e citar o documento. A Salete que falou daquela hora que eu achei bem legal, eu falei, Salete, deixa o seu para usar na terceira. Fala aí para mim, para eu iniciar aqui para citar o documento. Eu preciso citar o documento. Para provar que eu li o documento, eu tenho que citar aqui. Ó, eu já coloquei de acordo com o documento, eu já coloquei segundo o documento. Você tinha falado outra coisa, bem legal também. Conforme o documento. Isso. Conforme o documento. Aí eu vou copiar aqui. C. Ctrl V. Conforme o documento de Educação Integral Política São Paulo Educadora, educação, aí vem, né? A aprendizagem, né? Vamos lá, vamos completar a frase aqui. Então, com a própria pergunta, eu começo a frase, ó. A aprendizagem na educação integral ocorre de forma contextualizada, eu quero colocar o da Vanessa primeiro. Ela colocou contextualizada e colocou outra coisa, Vanessa. Volta aí e coloca para mim de novo. De forma contextualizada. Você colocou outra coisa agora. Coloca para mim de novo. Porque aí vai aparecendo o texto. Eu vou olhando aqui para não ter que bagunçar a minha configuração aqui. Você colocou aqui uma coisa bem legal antes, que aí eu vou usar, considerando o aluno como sujeito de direitos, considerando o aluno, não, vou colocar os estudantes, crianças e bebês como sujeitos de direitos que aprendem de forma global, segundo as informações da Débora, né? Da Débora, só que aí está faltando informação, tá? Se ele contextualizado, né? Ele não aprende separadamente, né? E ele aprende a partir na prática, tudo bem. Significativas? Oi? Significativas? De forma global. Só que está faltando antes disso, antes de colocar de forma significativa, colocar isso aí que a Débora colocou, senão vai ficar muito repetitivo aqui. Tá faltando informação aqui, eu quero tirar de vocês. Ó, se eu... Isso, Karina! Uhul! Salete também, múltiplas linguagens. A partir... Isso, Karina! Fechou! A partir... Isso, das
múltiplas linguagens, tá? Acho que tem mais, só um negócio aqui. Tem a 4 ainda, certo? Beleza. A partir das múltiplas linguagens, que devem ser o quê que você falou, Fabiana? Que devem ser? Você falou agora. Significativas. Significativas, certo? Acho que a menina também falou outra coisa aqui. Bem legal também, ó. Acho que já deu aqui 6 linhas aqui. Que na hora que você for passar, né, a caneta, vai ficar maior, não vai? Ou não? Acho que fica maior, não fica? Aqui? Ó, vamos ler aqui para ver se fez sentido, ó. Então, conforme o documento Educação Integral, Política São Paulo Educadora, a aprendizagem na educação integral ocorre de forma contextualizada, considerando os estudantes, crianças e bebês como sujeitos de direitos, que aprendem de forma global, a partir das múltiplas linguagens que devem ser significativas. Significativa, acho que está faltando alguma coisinha ainda. Acho que parou aqui, tá bom. Não tá ruim, não. Tá bom. Porque aí a quarta já faz o fechamento, entendeu? A quarta faz um fechamento. E aí eu vou passar uma lição de casa para vocês. A quarta vai fazer o fechamento disso aí. Isso aqui, ó, a gente está respondendo pergunta, mas se você juntar, dá uma discursiva de 20 linhas aqui, entendeu? Se de repente eu trazer aí um estudo de caso, para vocês observarem um estudo de caso que considera a educação integral, aí você vai observar tudo. A escola promoveu uma feira e que foi feito ao longo do semestre e em que as diversas disciplinas estavam integradas, ó, tá vendo? Dá para responder. Eu gostei dessa forma bem dinâmica, essa altura do campeonato só assim, verdade. Porque, não, eu pensei também nisso, porque a gente está cansada, né? Se a gente não se envolver aqui junto, e eu achei bem dinâmico no domingo que o Carmo participou, a Débora Franco participou, foi muito legal. A gente respondeu a discursiva sobre os povos migrantes, rendeu demais, rendeu demais. Foi bem legal, tá? Aí, beleza, vamos para a quarta questão e a gente finaliza e continua no nosso conteúdo teórico. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu sei que vocês estão cansados, com sono, eu também, mas não tem para onde correr. Aí, qual o objetivo final da educação integral, né? Sabe o que ficou faltando lá no primeiro, mas a gente coloca aqui no último, não tem problema não. Que a educação integral, a primeira coisa que ela quer é romper com as desigualdades, né? De forma, né, a partir da equidade, romper com as desigualdades, certo? Então, eu vou colocar aqui no primeiro, né, para poder completar, porque veio aqui essa informação na minha... Oi? Era pra ser pouquinho, mas... Leila, Oi. a gente fez a terceira agora, não foi? Foi a terceira. Não dava para finalizar assim, como parte indissociável do processo? Pode, como parte indissociável do processo. Beleza. Certo? Aí não esquece que agora na quarta eu quero colocar que a educação integral, né, ela quer romper com as desigualdades a partir da equidade, certo? E aí vamos responder a pergunta para ficar completa, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Qual o objetivo final da educação, né? Afinal de contas, para que serve a educação integral, tá? Afinal de contas, para que serve? Eu vou deixar tudo numa folhinha só. Aí a gente, que é 2 linhas, mas acho que vai passar um pouquinho. Ai, caramba. Deixa eu pegar aqui. É aqui? É, aqui. Que é a questão 4. Trazer para cá.
Tá. Vamos lá. Agora eu quero um outro jeito de começar a frase. Eu não quero de acordo, eu não quero segundo, eu não quero conforme. Eu quero um outro jeito. Para a gente treinar isso. Pra no dia da prova, já vem na sua cabeça e você colocar lá. Para você, por fim. Então, mas aqui a gente está respondendo uma pergunta direta. Entendeu? A gente não está fazendo uma discursiva. A gente está respondendo uma pergunta direta. Eu falei só, se a gente juntasse tudo, aí sim dá uma discursiva. Entendeu? Tá? Então, eu quero um outro jeito aqui de começar. Isso aqui. Eu vou responder, eu quero colocar o documento, mas eu não quero começar nem de acordo, nem segundo e nem conforme. Eu quero um outro jeito. Diante o documento? Ou não? Não. Deixa eu ver, colocou de acordo, segundo, conforme. Vou dar um aqui, só para a gente poder finalizar. Considerando, tá? Certo? Considerando, beleza? Ó, considerando. Aí eu vou colocar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Deixa eu arrumar aqui a palavra. Considerando. Tá? Considerando o documento Educação Integral, Política São Paulo Educadora, o objetivo da educação integral, o objetivo final da educação integral, eu vou colocar aquela frase para eu não esquecer, é romper com as desigualdades a partir da equidade. De forma que, completa a minha, de forma que. Quem que eu quero? O que que eu quero lá no final? O que que eu quero lá no final? Eu quero formar quem? Formar para quê? Para quê? Quero formar quem eu estou formando, tá? De forma ou se você quiser mudar também, que os estudantes, né? Os educandos, vai. De forma que os educandos, que envolve todo mundo, os educandos. E aí? De forma que os educandos. Eu quero lá no final. Quem eu quero lá no final? Né? Por exemplo, tem um curso de mecânica. Ao final, ele vai se formar um mecânico. Né? Eu tenho um curso de moda. Ao final, ela vai se tornar lá uma estilista de moda. Educação integral. Ao final, quem eu estou formando? E para quê? E de que forma? Como é que ele vai exercer? Oi? Se comprometam com exercício sobre a cidadania, alguma coisa? Ah, muito bem. Atija, né, de forma que os educandos você falou Comprometam. comprometam, vamos usar o comprometa, depois a gente muda, vai, é nosso rascunho. Comprometam com a sua cidadania mediana? A cidadania mediana? É isso que eu quero? Não. Sua cidadania o quê? Se comprometam com o exercício da cidadania, o quê? Tem a ver com global, tem a ver com holístico. Cidadania começa com P, termina com A. Cidadania Plena? plena. Cidadania plena, isso. E aí a Adma falou alguma coisa aqui que eu gostei bastante, que dá para completar a frase. Cidadania, só que você falou alguma coisa antes, Adma. Você citou alguma coisa antes. Cidadania plena, né? Pois, né? Pois são, pois estes
são sujeitos de direitos, né? Não. Não ficou legal, não, mas vou deixar. A gente vai ler depois e vai. Ah, aí tá. A cidadania plena. A cidadania plena. Como é que eu sei que eu tenho os meus direitos, né? Que eu tenho consciência dos meus direitos, tenho consciência dos meus Deveres? deveres. E aí, deveres o quê? Sabe, direitos. Aí eu vou exercer. Como é que eu exerço a minha cidadania plena? De que forma eu exerço? Por exemplo, lá no voto, é o meu direito como é o meu direito o quê? Quando as pessoas ganharam o direito a votar, é um direito o quê? É um direito social? É um direito o quê? É o meu direito o quê, né, como cidadão? Prático? Democrático, político, isso. Então, de forma que, né? Pois esses sujeitos de direitos, né? Não ficou legal esse sujeito de direitos aqui, eu vou tirar, tá? Ó, cidadania plena, de forma que os indivíduos possam exercer a democracia em sua a democracia, possam exercer a democracia através de seus direitos políticos. Eu só tenho direitos políticos? Cita aí para mim, direitos políticos. Que mais? Que direitos que eu tenho? Sociais, direitos humanos. Oi, fala. Isso, direitos culturais, né? Culturais, humanos, né? E tá faltando só uma pitadinha sabe, uma cerejinha do bolo? Tá faltando uma cerejinha do bolo aqui. Ó, vamos ler aqui para ver o sentido da frase aqui, ó. Considerando o documento Educação Integral, Política São Paulo Educadora, o objetivo final da educação integral é romper com as desigualdades a partir da equidade, de forma que os educandos se comprometam com o exercício da cidadania plena. Aí esse de forma repetiu de novo, tá feio isso aqui, vamos tirar o de forma, tá? Para quê, né? Vamos colocar um para quê? Para que, ó, por exemplo, lá na hora, não estou lembrando de uma palavra bonita. Não estou lembrando de uma palavra da hora. Para quê? Para que os indivíduos possam exercer a democracia através dos seus direitos políticos, sociais, culturais e humanos. Querem ter alguma cerejinha de bolo aí para colocar aqui? Pensa aí. Eu acho que aqui já era só duas linhas, né? O exercício, então, mas aqui já foi aqui, exercício da cidadania. Eu já coloquei. E humanos. Eu acho que fechou aqui. Aí, vamos fechar. Já tinha colocado, ótimo. Ó, lição de casa. A lição de casa do final do sábado. A lição de casa do sábado, que é para amanhã, tá? Eu vou mandar a aula gravada, porque tem a continuidade aqui do documento, mas aí a parte escrita, você vai pegar, primeiro, você vai pegar cada questão e tentar transformar isso em 6 linhas. 6 linhas, né, escritas com sua caneta lá no caderno. Depois você vai pegar isso e transformar numa discursiva de 20 a 30 linhas. Uma discursiva, sabe? Falando sobre educação, né? Educação, e coloca assim, como título, a discursiva. Educação integral, deixa eu colocar aqui, ó, educação, deixa eu pensar aqui, educação integral como direito dos educandos. Pronto, direito dos educandos. Aí você vai pegar isso que a gente escreveu e transformar nessa discursiva de 20, eu quero de 20 a 30 linhas. Com isso que a gente escreveu. A primeira coisa, você vai passar limpo e vai pegar cada resposta e colocar em 6 linhas. Cada resposta.
tá? Porque é como se fossem perguntas diretas, que tem nos concursos. Da Vunesp foi assim, ele colocava lá um estudo de caso e fazia várias perguntas, A, B, C, D, e aí te dava 6 linhas para você responder. Foi o que a gente treinou agora. Aí você vai pegar isso aqui que a gente fez hoje e transformar nessa discursiva. Eu vou colocar aqui, ó, lição de casa, tá? Ó, aí você vai inserir texto, aqui, ó, proposta discursiva para o sábado, ó. Proposta discursiva para o sábado, tá? Aí você vai, né? Educação integral, o tema, educação integral, integral, como direito, direito do educando, tá? Então, essa é a lição de casa. Com isso que a gente fez agora, né? A gente exercitou aí, fez nosso rascunho. Então, são duas coisas. A pergunta, colocar em 6 linhas e depois transformar em discursiva. Tá, beleza. Fechou aqui. Vamos voltar lá para o slide 13, tá? Para a gente dar continuidade ao conteúdo teórico, 10 horas em ponto, eu fecho. Onde eu parei aqui, tá? Vamos só dar uma lida na 12 para a gente recapitular. Então, a educação integral é uma proposta contemporânea, inclusiva, sustentável e fundamental para a superação das desigualdades. Na condição de concepção, sustenta-se por 4 princípios: equidade, inclusão, contemporaneidade e sustentabilidade. Ó, faltou a gente colocar 2 palavrinhas lá. Tenta lá enfiar, lá na discursiva de vocês, a palavra contemporaneidade, que a gente esqueceu, contemporaneidade, eu estou até anotando aqui, para a gente poder, e sustentabilidade, estou colocando aqui para eu poder relembrar com vocês depois, tá? Beleza, vamos lá, slide 13, promove a equidade ao reconhecer o direito de todos e todas de aprender e acessar oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas a partir da interação com múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes, condição fundamental para o enfrentamento das desigualdades sociais. Foi o que a gente respondeu de uma forma diferente, a mesma coisa, porque a banca, ela considera a mesma ideia, não importa se está com palavras diferentes. Quis dizer a mesma coisa, você está dentro, de forma explícita ou de forma implícita, tá? Respondeu o que ela queria ouvir, corre para o abraço, tá? Vamos lá. É inclusiva, porque reconhece a singularidade dos sujeitos, olha que bacana, suas múltiplas identidades, e se sustenta na construção da pertinência do projeto educativo para todos e todas. Ela é então está explicando o que é cada uma, né? Os princípios. Inclusiva, ela é contemporânea porque tem como foco a formação de indivíduos críticos, autônomos e responsáveis consigo mesmo e com o mundo, né? E ainda se alinha a noção de sustentabilidade. Por que sustentabilidade? Porque se compromete com os processos educativos contextualizados, sustentáveis no tempo e no espaço, com uma integração permanente entre o que se aprende e o que se pratica, né? Aí, aqui eu complemento a sustentabilidade, e aí você cita lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é para uma vida digna para todos, né? Para que todos tenham acesso à educação, todos tenham acesso a emprego, pleno emprego, todos têm acesso, todos têm os seus direitos garantidos, seus direitos humanos, né, que todo mundo é humano em qualquer lugar, onde for, que é um direito inalienável, certo? Então, a sustentabilidade, ela leu a palavra sustentabilidade, lembra dos ODS, tá? Vamos lá. Dentre as dimensões para a formação integral, as quais interrelacionadas constituem os sujeitos. A dimensão intelectual se refere a todo o processo de apropriação das linguagens, dos conhecimentos da matemática, da lógica, da tecnologia, da análise crítica, da leitura do mundo e da capacidade de acessar e produzir conhecimento. Essa dimensão melhor acontece quando, em sinergia, né, que tá ali junto com
as demais, pois o ser humano ele se constitui de forma indissociável a elas, para a compreensão de si e do mundo, as dimensões se interrelacionam. Então, é direito de todos os bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos ter acesso aos conhecimentos historicamente produzidos, e é dever da unidade educacional efetivar esse processo, bem como reconhecer e potencializar os saberes locais, e incorporá-los ao currículo na prática cotidiana. Na dimensão física. Então, a gente está falando da educação integral. Então, ela envolve diversos aspectos do sujeito, conforme vocês mesmos disseram. Então, ela tem intelectual, que eu acabei de explicar, agora o físico. Refere-se a um entendimento que supera o padrão psicobiológico do corpo, sendo assim, para além do autocuidado, da atenção à saúde e da prática de atividades físicas. Também compreende o corpo no contexto multicultural. Olha que bacana. Tá? Ó, contexto, o corpo, ó, também compreende o corpo no contexto multicultural. Nessa proposta, ou situa, ou quem? O corpo, certo? Então, dentro da área das linguagens, e, portanto, atento à criticidade que a contemporaneidade, ou seja, que os dias atuais exigem. O corpo não é um mero suporte que deve estar a serviço da razão. Do mesmo modo que os saberes não podem ser hierarquizados. A dicotomia, né, corpo e mente também é superada. Por quê? Porque tem que acontecer de forma... Teve uma menina que usou uma palavra bem bacana, ao mesmo tempo, né? Não pode ter a separação corpo e mente, né? Eles estão, ao mesmo tempo que a gente usa a mente, usa o corpo, são indissociáveis, não pode ter uma dicotomia corpo e mente, né? Nessa dimensão física, o corpo e a mente, eles não devem ser separados, né? Eles devem estar juntos durante a aprendizagem, a partir da multidimensionalidade, a partir das múltiplas linguagens que devem ser significativas em prol da construção do sujeito, construção da identidade e a plena cidadania. Você vê aí que eu já fiz um fechamento aí, já dá para isso aqui que eu falei, já dá para fazer aí, numa discursiva sobre educação integral, fazer a minha conclusão, tá? Vamos lá. Aí a dimensão emocional e afetiva. Então, a gente está vendo a educação integral, que ela compõe, né, diversos aspectos do sujeito. Vimos aspectos intelectual, aspecto físico, agora aspecto emocional e afetivo. Relaciona-se às questões, aí eu termino, tá? Paro no slide 17. Vou até marcar aqui, e aí eu faço gravação. A dimensão emocional e afetiva relaciona as questões do autoconhecimento, da autoconfiança, da capacidade de interação e do sentimento de pertencimento. O trabalho pedagógico e a educação integral busca romper a lógica do individualismo, tá? Individualidade é diferente de individualismo, tá? Porque cada um é singular, individualidade no sentido de singular. Só existe uma Leila no mundo, só existe uma Vanessa no mundo, só existe uma Karina no mundo. Nesse sentido, individualidade, tá? E não de individualismo, de egoísmo, tá? E da competitividade, sem solidariedade. Assim, permite que as experiências pedagógicas promovam melhores relações pessoais, as quais podem minimizar os conflitos e promover melhores relações entre aqueles que estão dentro e fora da unidade educacional. Paro por aqui hoje, muito obrigada pela atenção de vocês. Sábado tem lição de casa que eu acabei de passar, mando gravação, e domingo também mando gravação. Beijo para vocês. Tchau, tchau, gente, boa noite, bom descanso.